noite, se tem uma coisa que eu nunca consegui apagar da minha mente, é o que me aconteceu quando eu tinha 19 anos. Na época, eu trabalhava como entregador de lanches durante a noite para conseguir bancar meu curso de engenharia. Era um trabalho tranquilo. Dirigir por ruas vazias, ouvindo minhas playlists e entregando pedidos aqui e ali. Mas teve uma noite que foi diferente. Uma noite que até hoje me persegue. Começou como qualquer outra. Peguei a mochila térmica com os pedidos, coloquei no banco de trás do meu carro, um hatch velho que vivia dando sinais de aposentadoria, e parti. A cidade estava silenciosa, o clima calmo, ideal para uma rota tranquila. Foi quando entrei numa estrada meio deserta, cercada por árvores. Lá longe, no horizonte, reparei em algo estranho. Um carro vindo na minha direção, mas sem faróis. Era como uma sombra se deslocando depressa demais. Quase não dava para ver até que ficou perigosamente perto. Joguei meu carro pro acostamento num reflexo desesperado. Ele passou zunindo a centímetros do meu retrovisor e sumiu como se nunca tivesse existido. Fiquei ali, com o coração batendo na garganta, tentando convencer a mim mesmo de que era só um lunático sem noção. Respirei fundo, ajeitei as mãos no volante e segui em frente. Umas horas depois, recebi mais um pedido. Era numa zona residencial antiga, cheia de casas com varandas largas e jardins mal cuidados. Estacionei, peguei o lanche e caminhei até a porta. Quando toquei a campainha, ouvi o ronco de um motor atrás de mim. Olhei por cima do ombro. Lá estava ele, o mesmo carro, só que agora com os faróis acesos, parado do outro lado da rua, sem se mover, sem nenhum sinal de quem estava dentro. Tentei ignorar, agi como se não tivesse percebido. Entreguei a sacola para a senhora que abriu a porta e dei meia volta rápido, tentando manter a compostura. Mas a tensão me corroía por dentro. Mal entrei no carro, o outro arrancou e veio direto na minha direção. Parou tão perto que o para-choque dele quase beijou o meu. A janela baixou e surgiu um homem, cabeça raspada, rosto imóvel. Tinha algo nos olhos dele que não era raiva, era vazio, como se ele não estivesse ali por um motivo, só por instinto. Fica esperto, moleque, ele disse com a voz seca, que mais parecia uma lixa arranhando o vidro. Fiquei congelado. Ele encarava como se já tivesse me visto antes, como se estivesse me procurando. Tá achando que pode brincar comigo? De repente, ele deu um soco no capô do meu carro, alto o bastante para ecoar pela rua deserta. Acordei do torpor e liguei o carro. Acelerei sem pensar, só queria sair dali, mas claro, ele veio atrás. A perseguição começou. Ele me seguiu por ruas estreitas, atalhos que eu nem sabia que existiam. Mesmo quando eu achava que tinha despistado, ele surgia de novo, atrás de mim, sempre rente, sempre ameaçador. Meu volante escorregava das mãos suadas. Os faróis dele pareciam dois olhos famintos no retrovisor. Por sorte, vi um parque mais adiante, com um circuito circular em volta. Entrei, apaguei os faróis e estacionei atrás de uma moita, o carro escondido. Fiquei ali em silêncio total. O coração parecia um tambor furioso dentro do peito. Minutos depois, o carro passou direto, acelerando. Não me viu, mas a sensação ficou, Ainda fiz mais 2 entregas naquela noite, mas o alívio nunca veio. Cada rua escura parecia esconder aquele carro. Cada farol alto no retrovisor fazia meu estômago virar. 3 dias depois aconteceu de novo. Eu estava entrando num conjunto residencial quando vi ele ali, parado no canto da rua, à sombra de uma árvore, como um predador à espreita. Tentei passar sem demonstrar nada. Não funcionou. Ele arrancou e veio atrás. Dessa vez,
Parei numa casa com as luzes acesas. Um senhor estava na varanda esperando o pedido. Saí correndo do carro e fui direto até ele. Quase joguei o pacote em suas mãos. "Me ajuda, por favor", sussurrei, tentando parecer calmo e falhando. Ele olhou para a rua e entendeu na hora. Pegou o celular e ligou. Não perguntou nada. O carro estava parado ali embaixo, faróis acesos, o motor roncando. Eu senti como se estivesse sendo marcado, vigiado, escolhido. As sirenes vieram ao longe. Assim que o som surgiu, o homem no carro arrancou e desapareceu, deixando marcas de pneu no asfalto. A polícia não conseguiu achar nada, nem placa nem rastro. Disseram que iam investigar, mas eu sabia. Ele ainda estava por aí, em algum lugar, esperando. Desde então, toda vez que entro no carro, olho por cima do ombro. Cada curva é uma nova chance de reviver aquilo. Nunca mais foi o mesmo. E até hoje, de vez em quando vejo um carro parado, faróis apagados à distância, e juro, parece o mesmo. Boa noite a todos. Meu nome é Theo, e o que vou contar aconteceu há menos de 2 anos, durante um período sombrio da minha vida. Naquela época, eu trabalhava como atendente noturno num pequeno hotel de beira de estrada, bem afastado do centro da cidade. Era um lugar antigo, com paredes finas e carpetes que rangiam sob os pés. Nada demais, sabe? Era tranquilo, silencioso, o tipo de silêncio que gruda na pele. Eu sempre gostei da solidão, ou pelo menos, achava que gostava. As coisas começaram a mudar numa quarta-feira. Era por volta das 3 da manhã e eu estava entediado, folheando um jornal velho na recepção. O telefone tocou. Achei estranho, porque ninguém nunca ligava àquela hora. Atendi, esperando ouvir alguma voz sonolenta pedindo toalhas extras ou reclamando do aquecedor, mas não houve voz nenhuma. Só um som de respiração, funda, ritmada. Um som úmido, quase doente. Aquilo me deu calafrios na hora. "Alô?", perguntei, tentando parecer calmo. A respiração cessou. No lugar dela, vieram passos, como alguém caminhando sobre tábuas soltas. Depois, silêncio total. A linha caiu. Fiquei inquieto, mas convenci a mim mesmo de que era algum trote. Coisa de moleque entediado. Na noite seguinte, à mesma hora, o telefone tocou de novo. Dessa vez, nada de respiração. Apenas sussurros, baixos, incompreensíveis, como alguém falando em outro cômodo, com a porta entreaberta. Fiquei ouvindo por alguns segundos, tentando entender o que diziam. Nada fazia sentido. Mas então vieram os passos novamente, só que agora mais altos, mais próximos, como se estivessem atrás da minha cadeira. Desliguei o telefone com a mão suando. Decidi conferir o registro de hóspedes. Nada de novo. Os quartos ocupados eram os mesmos da noite anterior. Todos os outros deveriam estar vazios. Foi aí que notei algo. A ligação vinha do quarto 213, um dos que estavam marcados como desocupados. Meu estômago virou. Nos dias seguintes, as ligações continuaram. Sempre por volta das 3 da manhã, sempre de quartos supostamente vazios. E sempre com ruídos estranhos. Portas rangendo, música infantil distorcida, vozes abafadas. Cada vez que eu ia verificar, encontrava os quartos exatamente como deveriam estar. Mas havia detalhes que não batiam. Cortinas puxadas do lado errado, um travesseiro no chão, um copo com marcas de dedos. Naquela altura, eu mal dormia. Cada toque do telefone parecia o som de uma sentença. Na sexta-feira, depois de uma chamada do quarto 306, decidi ir até lá. Peguei a chave mestra e subi as escadas. O corredor estava vazio, silencioso demais. Quando abri a porta, o quarto parecia congelado. O abajur não funcionava e o ar tinha um cheiro seco, velho. Foi então que vi. O telefone estava fora do gancho, pendendo na beirada da mesinha. E debaixo dele, quase escondido, havia um papel dobrado. Peguei. Dentro, uma lista de nomes. Uns 20, talvez. Não reconheci nenhum, mas no final, escrito com algo que parecia batom,
Estava a palavra: ajudem. Saí de lá sentindo o chão girar sob meus pés. Na noite seguinte, resolvi falar com o gerente, o Sr. Osvaldo, um sujeito discreto que praticamente vivia nos fundos do prédio. Contei tudo, as ligações, os ruídos, o papel. Por um momento, ele ficou pálido, mas logo recompôs a expressão, como se tivesse ensaiado aquilo. Esses fios velhos vivem fazendo interferência. Às vezes, os quartos ligam sozinhos quando dá curto. Não se preocupe com isso, disse ele quase ríspido. Não me convenceu. Tinha algo errado. E ele sabia. Horas depois, perto do fim do meu turno, o telefone tocou mais uma vez. Com a mão trêmula, atendi. E então, ouvi a voz dele, do Sr. Osvaldo, mas o nome que aparecia no visor era quarto 310, um quarto que, até onde eu sabia, nunca era usado, sempre trancado. A voz sussurrava: você devia ter ido embora. Deixei o telefone cair. Saí correndo pela recepção, nem pensei em fechar a porta, corri para fora, para a rua, sem olhar para trás. Nunca mais voltei. E o hotel, eu ouvi dizer que ainda está funcionando, mas se algum dia você passar pela rodovia e avistar uma placa iluminada dizendo hospedagem econômica 24A, pense 2 vezes antes de entrar, porque às vezes certos quartos nunca são realmente desocupados. Desde que me mudei para a cidade, eu costumava pegar carona com bastante frequência. Morava em uma cidade pequena e as opções de transporte público eram limitadas, então pedir carona parecia a solução mais prática. Era algo que me dava uma certa liberdade e as conversas com os motoristas eram sempre interessantes. Mas uma noite, em particular, me marcou de um jeito que nunca vou esquecer. Era um entardecer gelado de inverno e eu estava parado ao lado de uma estrada deserta, com as últimas luzes do dia pintando o céu de um tom alaranjado profundo. Já fazia mais de 40 minutos que eu estava ali esperando, e o frio parecia se infiltrar até nos meus ossos. A estrada estava estranhamente vazia, com apenas 1 ou 2 carros passando de vez em quando. Estava começando a pensar em desistir e procurar um lugar para passar a noite quando vi os faróis de um carro se aproximando. Levantei o braço e estendi o polegar, na esperança de que o motorista me visse. O carro diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. Era um sedã velho, com pintura escura e brilhante, um modelo que parecia ter muitos anos de estrada. O motorista era um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado, como se a vida tivesse deixado suas marcas ali. Aparentava ser inofensivo, então eu abri a porta do passageiro e entrei. Para onde você está indo? Perguntou ele, com uma voz rouca e cansada. Eu disse o nome de uma cidade que ficava a uns 90 quilômetros de distância. Ele assentiu e disse que estava indo para aquela direção. Agradeci pela carona e fechei a porta. Coloquei o cinto de segurança enquanto o carro começava a se mover. Nos primeiros minutos, o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som suave do motor e o ruído dos pneus no asfalto. Eu observava a paisagem pela janela, tentando relaxar, mas havia algo na postura do motorista que me deixou inquieto. Ele parecia me observar de soslaio, e as suas mãos, apertando o volante, pareciam tensas demais, como se estivesse se esforçando para manter o controle. Eu não sabia o que era, mas algo ali não parecia certo. Foi então que percebi uma grande caixa no banco de trás. Estava coberta com um pano escuro e parecia ocupar quase todo o espaço. Não tinha notado a caixa quando entrei, talvez por ela estar parcialmente escondida, mas agora, com mais clareza, a caixa parecia estranha, fora do lugar. Eu não conseguia desviar o olhar dela, e minha mente começou a se encher de perguntas. O que poderia estar dentro daquela caixa? O homem pareceu perceber meu olhar fixo e, com a voz um pouco mais tensa, disse: são apenas algumas coisas velhas. Eu tentei não parecer intrometido, mas a curiosidade me consumia.
Que tipo de coisas velhas precisavam de uma caixa tão grande? E por que ele parecia tão desconfortável em falar sobre aquilo? A viagem seguiu em silêncio, e o clima dentro do carro estava ficando cada vez mais pesado. Eu me senti claustrofóbico, como se o espaço estivesse encolhendo. Tentei mudar de posição no banco, mas não conseguia me livrar da sensação crescente de que algo estava errado. O motorista continuava a dirigir de forma inexpressiva, e a caixa no banco de trás parecia estar observando. Então ouvi um som fraco vindo de trás, uma espécie de sussurro abafado. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas então ouvi novamente. Parecia que algo, ou alguém, estava se movendo dentro da caixa. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu olhei para o motorista, tentando controlar a ansiedade. "Você ouviu isso?" perguntei, tentando manter a calma na voz. Ele não respondeu de imediato. Olhou para a frente e disse, com um tom de indiferença, "Não ouvi nada. Deve ser o barulho da estrada." Mas eu sabia o que tinha ouvido. A sensação de pânico começou a crescer dentro de mim. Algo não estava certo. Eu precisava sair daquele carro. Olhei para a maçaneta da porta, tentando ser o mais discreto possível, mas o homem percebeu meu movimento. Seus olhos brilharam com uma fúria inesperada, e ele agarrou o volante com mais força, como se tentasse se controlar. Eu precisava agir rápido. Peguei meu celular, tentando ser o mais silencioso possível, mas ele, com rapidez, estendeu a mão e agarrou meu pulso. "Deixe o telefone, garoto", disse ele, com uma voz baixa e ameaçadora. O pânico tomou conta de mim. Os sons da caixa estavam ficando mais altos, mais desesperados. Eu não aguentaria muito mais tempo ali. Respirei fundo e, com a maior coragem que pude reunir, comecei a mexer na maçaneta da porta. O homem, vendo o que eu estava tentando fazer, fez um som de aviso, um rosnado baixo. "Não tente nada", ele disse, com um tom de ameaça. Mas eu não escutei. Puxei a maçaneta com toda a força que eu tinha e, ao abrir a porta, o vento gelado da noite me atingiu em cheio. Antes que ele pudesse me impedir, lancei-me para fora do carro. A queda foi violenta e senti o impacto do asfalto no meu corpo, mas continuei rolando até conseguir me levantar e correr. O carro parou rapidamente e ouvi o motorista gritar meu nome, mas não me atrevi a olhar para trás. Minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem feitas de concreto, mas eu continuei correndo. O medo me empurrava e eu sabia que tinha que me afastar o máximo possível daquele carro. Corri até que minha respiração se tornasse ofegante e meu corpo não aguentasse mais. Só então caí ao lado da estrada, o coração ainda disparado. Quando olhei para trás, não vi mais o carro. O único som que restava era o vento cortando o silêncio da noite. Algum tempo depois, um carro passou e parou. Era uma mulher que me ofereceu ajuda. Hesitei. O medo de entrar em outro carro era quase insuportável, mas eu não tinha escolha. Ela me levou até a cidade, e enquanto a estrada passava, minha mente não conseguia se afastar da caixa, daquilo que poderia estar lá dentro. O que havia ali? O que eu tinha ouvido? Nunca saberei, e tenho certeza de que isso ficará comigo para sempre. Uma coisa eu sei: nunca mais vou pegar uma carona na vida. Algumas semanas atrás, eu comecei a trabalhar como vigia noturno em um armazém antigo que havia sido abandonado há décadas. Era um prédio imenso, em ruínas com paredes rachadas e o som constante de madeira estalando. O lugar estava em completo abandono, mas os donos ainda queriam que alguém ficasse vigiando durante a noite, talvez com medo de invasores ou para evitar que alguém roubasse os restos de sucata. No começo, o trabalho era tranquilo. Caminhava pelos corredores sombrios e extensos, ouvindo apenas o eco dos meus passos nas paredes de concreto. O som do vento passando pelas rachaduras e o farfalhar das estruturas deterioradas eram os únicos ruídos. Eu passava o tempo ouvindo música ou lendo algo para manter a mente ocupada. Era monótono,
mas nada que me incomodasse. Porém, as coisas começaram a mudar de forma sutil, como uma presença crescente que eu não conseguia identificar. Certa noite notei que uma porta que eu tinha fechado com segurança estava entreaberta. Eu pensei que talvez tivesse sido o vento ou que eu não tivesse fechado direito, então ignorei. Mas na noite seguinte aconteceu novamente. Eu tinha certeza de que havia fechado a porta com firmeza, mas ao passar por ela mais tarde, ela estava aberta outra vez. A princípio, tentei não me preocupar. Afinal, o prédio era velho. E talvez a porta estivesse com defeito, mas o desconforto começou a crescer. Em uma noite particularmente fria, por volta das 2 da manhã, enquanto fazia a minha ronda, ouvi um som baixo vindo de uma das salas de armazenamento. Era um farfalhar suave, tão baixo que pensei que estivesse imaginando coisas. Mas quando ouvi novamente, meu coração acelerou. Não havia ninguém ali. O prédio estava vazio. O som parecia vir de dentro de uma sala escura, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu caminhei até a sala com minha lanterna na mão, mas quando abri a porta, o som cessou. A sala estava vazia. Examinei o local cuidadosamente, mas não encontrei nada que explicasse o barulho. Mesmo assim, uma sensação estranha de que algo estava errado não desapareceu. Nos dias seguintes, os sons se intensificaram, passos ecoando pelos corredores, o som de algo arrastando no concreto e até mesmo sussurros distantes. Cada vez que tentava seguir o som, ele desaparecia, deixando apenas um silêncio ainda mais desconfortável. Comecei a ver sombras se movendo no canto dos meus olhos. Eu sabia que o prédio estava velho e deteriorado, mas parecia que havia algo mais ali, algo que não poderia ser explicado. Decidi instalar algumas câmeras de segurança para tentar capturar qualquer coisa estranha. Coloquei as câmeras nos pontos mais críticos, onde os sons eram mais fortes e as sombras mais evidentes. Na noite seguinte, depois de terminar minha ronda, fui até o escritório para revisar as filmagens. Eu estava com um nó no estômago, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Quando as gravações começaram, a princípio não parecia nada demais. Os corredores vazios, as sombras longas e a silhueta de algumas máquinas. Mas então, em uma das câmeras, vi uma figura. Uma silhueta alta e magra, com membros longos e esguios, movendo-se de maneira desajeitada, quase como um fantoche sendo manipulado por fios invisíveis. A figura parecia saber onde estavam as câmeras e evitava os ângulos de captura, sempre se mantendo nas sombras, nunca mostrando o rosto. Mas uma coisa era certa. Aquilo não era humano. A figura apareceu em várias filmagens, sempre à distância, sempre nos observando de algum canto escuro. A sensação de estar sendo seguido se intensificou. Eu sabia que não podia continuar ali, trabalhando naquele lugar com aquela coisa. No entanto, quando me levantei para sair, ouvi um barulho alto, como se algo tivesse caído, vindo do corredor. Meu coração disparou. Peguei a lanterna e fui até o corredor. O ar estava carregado, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Quando me aproximei da sala de armazenamento, percebi que a porta estava aberta, balançando suavemente nas dobradiças. A lanterna piscava, e ao iluminá-la, percebi algo ainda mais perturbador. No chão de concreto, estavam esculpidos símbolos profundos e irregulares. Eram marcas antigas, de um tipo de ritual que eu não reconhecia, e só de olhar para elas, minha pele se arrepiou. Essas marcas não tinham sido feitas por mãos humanas. Enquanto eu tentava entender o que estava vendo, senti uma presença atrás de mim, algo gelado e ameaçador. Lentamente, virei-me e lá estava ela, a figura das filmagens, parada a poucos metros de mim, com o rosto escondido nas sombras. Não se movia, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim, observando-me com uma intensidade tão aterrorizante que meu corpo gelou. Não pensei duas vezes. Corri disparando pelo corredor, meus passos ecoando pelas paredes enquanto fugia para a saída. O som da figura me seguindo estava lá, os passos lentos e deliberados, como se soubesse que eu não poderia escapar. Saí do prédio e respirei o ar frio da noite, sentindo meu coração ainda acelerado. Não parei até chegar ao meu carro, ligá-lo e partir em alta velocidade, deixando aquele lugar amaldiçoado para trás. No dia seguinte, pedi demissão e deixei para trás meu uniforme e as chaves. Não sei o que era aquela coisa e, sinceramente, não quero descobrir. Só sei que ela estava esperando por alguém que a encontrasse e eu tive a sorte, ou o azar, de ser essa pessoa.
hoje decidi compartilhar com vocês uma experiência que ainda me assombra até hoje. Algo que carrego comigo há anos, mas que nunca tive coragem de contar até agora. Prefiro manter minha identidade anônima, mas sinto que este é o momento certo de relatar o que aconteceu e quem sabe ouvir o que vocês pensam sobre isso. Tudo começou quando eu ainda era bem jovem, morando com minha família na cidade de Seattle. Nossa casa era um lar acolhedor, repleto de amigos e familiares. Estávamos sempre rodeados de risos, reuniões e aquela sensação de calor familiar, que é tão característica das famílias hispânicas. Mas nossa vida deu uma reviravolta inesperada quando meu pai, que trabalhava como arquiteto, foi transferido para um projeto em Montana. A princípio, seriam apenas alguns meses, mas esses meses se transformaram em algo que jamais imaginamos. Mudamos para uma casa isolada em uma rua tranquila, cercada por árvores altas e densas. Desde o início, a casa parecia estranha, algo fora do comum. Tinha uma estrutura antiga e um ar de mistério que fazia minha pele arrepiar. E não era só eu que me sentia assim. Meu irmão mais novo, Gabriel, que na época tinha apenas 4 anos, estava visivelmente desconfortável. Para ele, a mudança foi difícil, especialmente porque ele era muito apegado aos nossos avós, que o viam quase todos os dias. De repente, ele se viu em um lugar desconhecido, sem o carinho que estava acostumado a receber. Ele começou a falar sobre um homem. Dizia que via um homem magro, coberto de terra, com roupas rasgadas, descalço e sem camisa se aproximando dele. Mas quando outras pessoas estavam por perto, o homem sumia. No início achamos que era apenas a imaginação dele, talvez uma forma de expressar a saudade de casa. No entanto, algo começou a mudar quando o comportamento de Gabriel ficou cada vez mais estranho. Em uma noite, meu pai nos acordou com um grito que jamais esquecerei. Era um grito de pavor, algo que nunca tinha ouvido antes. Ele correu pelo corredor, empunhando uma faca, inspecionando cada canto da casa. Pegou Gabriel e me levou até seu quarto, pedindo para minha mãe e eu sairmos e aguardarmos no carro. O medo era palpável. Não sabia o que estava acontecendo, mas o ar estava carregado de tensão. No carro, minha mãe e eu assistíamos pela janela, enquanto meu pai vasculhava a casa. Quando finalmente saiu, ele estava visivelmente abalado. Ele nos informou que iríamos para um motel e não entendemos o que estava acontecendo. Foi no motel, enquanto tentávamos dormir, que ouvimos a conversa entre meus pais. Meu pai contou que, durante a madrugada, ouviu um som de algo arranhando a porta do quarto. No começo ele pensou que fosse um sonho, mas o som persistiu. Quando acordou totalmente, percebeu que a porta estava entreaberta. Foi então que ele viu um homem com cabelos longos e sujos espiando pela fresta da porta. Seus dedos eram longos e ossudos, arranhando a madeira. O que mais aterrorizou meu pai foram os olhos daquela figura. Eles brilhavam no escuro como se refletissem uma luz que não existia e o pior, ela estava sorrindo. Nesse momento meu pai gritou e a figura fugiu, sumindo na escuridão. Ele correu atrás, mas perdeu o homem de vista. Ele insistiu que não foi um sonho. Ele viu a figura desaparecer bem diante dos seus olhos. Revistou a casa toda, mas o que encontrou foram marcas de lama na porta e um par de pegadas na sala. Apenas 2 pegadas, como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido no ar. Após aquela noite, nos mudamos para um motel e ficamos lá por semanas, até que meu pai reorganizou a transferência de sua empresa e conseguimos retornar à nossa cidade. Meu pai tem uma teoria sobre o que aconteceu. Ele acha que um intruso, alguém que morava na floresta, invadiu nossa casa e nos espionava. Minha mãe, no entanto, acredita que o homem não era um intruso. Ela diz que meu irmão já mencionava esse homem mesmo antes de nos mudarmos para Montana. Ela acredita que ele começou a ver aquela figura desde que estávamos em Seattle, mas foi na casa de Montana que a presença se tornou mais intensa, tão real que até meu pai conseguiu vê-la. Eu realmente não sei o que pensar. Meu pai sempre foi um homem racional, que não se deixa levar por superstições. Mas a maneira como ele me contou o que aconteceu, o medo que eu vi nos seus olhos, nunca o vi assim antes. Não sei se foi um intruso ou algo sobrenatural, mas o terror era genuíno. Gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês acreditam que realmente aconteceu naquela casa. Deixem suas opiniões nos comentários. Eu, sinceramente, ainda não sei o que pensar, mas nunca mais olhei para a floresta da mesma forma.
Sempre que eu falava sobre acampar, minha mãe dava aquele sorriso amarelo, meio nervoso, e desviava do assunto. Só muitos anos depois, já quase adulto, é que ela resolveu me contar o motivo desse medo todo. Ela disse que, quando tinha mais ou menos a minha idade, foi acampar com a prima Helena e o amigo Mateus, que morava na casa ao lado. Eles eram inseparáveis, sempre inventavam alguma aventura, e naquele fim de semana decidiram montar acampamento em uma clareira escondida, bem no meio da mata que rodeava a cidadezinha onde moravam. Era um lugar que eles já conheciam bem, tranquilo, sem perigo, ou pelo menos era isso que pensavam. A noite estava calma, o céu limpo, e depois de assarem algumas batatas na fogueira, se recolheram para a barraca, exaustos. Só que já no meio da madrugada, algo quebrou o silêncio da floresta. Um choro. Primeiro, bem baixinho, mas suficiente para que minha mãe acordasse e arregalasse os olhos no escuro. Ela descreveu como sendo um lamento, uma espécie de choro de mulher, bem melancólico. O pior é que não parecia estar longe. Pelo contrário, vinha de algum lugar ali por perto, se aproximando. Ela cutucou Helena, que também acordou assustada enquanto Mateus resmungava, achando que era só o vento passando pelas folhas. Só que não era o vento. O choro parecia estar dando a volta na barraca, como se alguém estivesse caminhando ao redor deles, derramando aquele lamento triste e perturbador. Helena, a mais corajosa dos três, não aguentou a curiosidade e abriu devagarinho o fecho da barraca, só um tantinho, para espiar. Mas do lado de fora, nada. Só a escuridão e o som da floresta. Mesmo assim, o choro continuava se movimentando, passando bem em frente à entrada da barraca, mas sem que ninguém aparecesse. Tentaram não se apavorar, lembrando das histórias antigas que os mais velhos contavam sobre os espíritos da mata, essas coisas que todo mundo jura que é mentira. Mas aí aconteceu o que fez. Minha mãe nunca mais pisar numa floresta. O zíper da barraca começou a se mexer. Sozinho. Subindo e descendo bem devagar, como se mãos invisíveis estivessem tentando abrir. Mateus, num impulso, se jogou em cima da entrada e segurou o zíper com força, impedindo que fosse totalmente aberto. Nesse instante, o choro ficou tão alto que parecia que a floresta toda estava chorando ao redor deles, um som sufocante que fazia o coração disparar. E, do nada, silêncio. Um silêncio tão absoluto que eles podiam ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Mas nem deu tempo de respirar aliviado, porque o choro recomeçou, só que agora vindo lá do fundo da mata, cada vez mais distante, até sumir, completamente. Minha mãe disse que nunca acreditou de verdade nessas coisas, até aquela noite. Desde então, ela nunca mais acampou, nem colocou os pés em nenhuma trilha, e foi por isso que ela sempre teve tanto receio de me deixar sair sozinho por aí com minha barraca. Hoje em dia, eu até acampo de vez em quando, e, graças a Deus, nunca ouvi nem vi nada de estranho. Mas confesso, toda vez que me deito numa barraca, no meio do mato, e o silêncio toma conta, sempre lembro dessa história. E me pego pensando, será que, naquela noite, era só o vento ou alguma coisa a mais? Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos para vocês. E se você tem um relato assustador para contar, deixe nos comentários. Quem sabe ele aparece no próximo vídeo.